Fala pessoal, um bom dia, uma boa tarde e também uma boa noite para você que está me acompanhando nesse momento. Para você que não me conhece, meu nome é Orlando do canal Barba Trader. E no vídeo de hoje estarei trazendo para vocês mais um vídeo de análise técnica do mercado financeiro. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, eu sempre peço e sempre insisto também que você se inscreva aqui embaixo e também ative as notificações para não perder nenhum conteúdo aqui postado. E também peço, claro, que você deixe o seu like e também compartilhe esse vídeo com mais pessoas para me ajudar com o meu trabalho aqui na internet. E dito isso, pessoal, vamos aqui diretamente para o que importa. E então hoje analisaremos o comportamento de preço de mais 5 ativos no mercado, que serão inclusive esses 5 que vocês podem perceber no seu canto superior direito. Então hoje analisaremos o comportamento de preço das criptomoedas Data, Algo e WDC e das ações da Bolsa de Valores BRKM5 e BRML3. E lembrando sempre, pessoal, que se você deseja ter alguma criptomoeda ou então alguma ação analisada aqui no canal, é só você deixar aí embaixo nos comentários que depois eu faço um vídeo analisando sua criptomoeda ou então a sua ação. E dito isso, começando aqui agora os trabalhos de análise com as criptomoedas aqui citadas. Inicialmente, observando o seu tempo gráfico de 4 horas, podemos perceber aqui um fator muito interessante e em comum a essas 3 criptomoedas, que é justamente uma forte alta acompanhada por um forte volume de negociações nas últimas horas. Aqui na Data USDT, especificamente falando, nós já podemos perceber aqui uma valorização que chegou a mais do que 100% em um intervalo aqui de um dia de negociações. Já na Algo, podemos perceber aqui uma valorização de mais do que 32%. E na WTC, podemos perceber aqui uma valorização um pouco mais discreta, porém também muito forte nos últimos dias de negociações. Só que mesmo essa forte alta sendo aqui um fator em comum para essas 3 criptomoedas, algumas divergências e diferenças são muito importantes aqui de serem ditas para vocês. Então, por exemplo, aqui no caso específico da Data USDT, nós podemos perceber que essa grande alta para o seu comportamento de preço também está deixando ele acima das linhas de médias móveis. Já analisando o comportamento de alta da Algo USDT, nós podemos perceber que essa forte alta tem encontrado uma resistência muito próxima aqui a essa faixa de negociações em que se apresenta uma linha de média móvel de 200 períodos e também nesse topo anterior formado aqui no gráfico técnico. Note inclusive que o comportamento de preço apresentou justamente uma retração de vela quando ele acabou chegando próximo a essa faixa de preço. Então aqui no caso específico da Algo, mesmo tendo aqui uma forte alta para o seu comportamento de preço e também com um grande volume de negociações aqui acima da média, é necessário ter um pouco de cautela, observando justamente que nesse momento em que o preço está atingindo aqui esse nível técnico, ele pode encontrar uma grande concentração de oferta para o ativo, que pode fazer inclusive com que o seu comportamento de preço acabe abaixando. E note aqui também que mesmo com essa forte alta acontecendo justamente no dia de hoje, o seu comportamento de preço ainda está formando topos e fundos descendentes, e sendo assim ainda então caracterizando uma tendência de baixa vigente para esse tempo gráfico então analisado. Então no caso aqui o mais recomendável, observando justamente esses fatores técnicos, é que você espere para perceber qual será o próximo comportamento de preço após justamente ele acabar testando essa faixa de negociações, em que podemos perceber tanto a linha de média móvel de 200 períodos como a zona de resistência, quanto também essa referência de topo anterior formada aqui no gráfico técnico, antes de você abrir uma posição comprada justamente nesse criptoativo. E já observando esse comportamento de alta na WTC, nós podemos perceber que mesmo com esse price action formando aqui uma grande valorização para o ativo e ficando aqui acima das linhas de médias móveis de 20 períodos e também de 50 períodos, nós podemos perceber que ele ainda está muito distante da linha de média móvel de 200 períodos. E além disso, também podemos notar no seu tempo gráfico de 4 horas que o seu price action ainda está formando estruturas de mercados de baixa com a formação técnica de topos e fundos descendentes. Sendo assim, pessoal, mesmo com essa caracterização de price action aqui apresentando uma grande valorização para o seu comportamento de preço nas últimas horas, ainda temos caracterizado aqui nesse mercado uma tendência de baixa em andamento. E sendo assim, observando justamente esses fatores técnicos, uma operação comprada que seja aberta nesse momento será uma operação comprada contra a tendência. E lembre-se sempre que devemos evitar ficar contra a tendência. Já observando o comportamento de preço das criptomoedas em um tempo gráfico
gráfico mais longo, como por exemplo o tempo gráfico diário, nós podemos perceber que após essa grande baixa que aconteceu nos últimos dias no seu comportamento e preço, o preço aqui no caso específico da WTC tem encontrado uma faixa de equilíbrio bem próximo aqui a esse range de negociações, formando aqui inclusive também um padrão técnico conhecido como uma cunha, ou então uma flâmula aqui próximo a essa faixa de preço. E sendo assim, como já foi dito em outros vídeos de análise aqui no canal, esse padrão técnico pode dar para você três possibilidades de preço. A primeira possibilidade é um rompimento para cima desse padrão técnico. A segunda possibilidade é justamente a formação técnica de um padrão maior de equilíbrio, formando assim um retângulo próximo aqui a essa faixa de negociações. E a terceira e última possibilidade é justamente o comportamento de preço acabar rompendo para baixo e indicar assim uma continuação desse movimento de baixa anterior que estava sendo formado no gráfico técnico. Já observando o comportamento de preço da Algo USDT, também aqui no seu tempo gráfico diário, podemos perceber aqui justamente a formação técnica desse retângulo próximo aqui a essa faixa de negociações, que denotaria inclusive um comportamento de equilíbrio na sua relação fundamental de oferta e demanda. E sendo assim, pessoal, será justamente o entusiasmo dos compradores ou então o pessimismo dos vendedores que fará com que o comportamento de preço acabe decidindo para qual direção ele vai seguir. Então, caso por exemplo os compradores fiquem mais fortes, o seu comportamento de preço vai acabar formando então topos e fundos ascendentes, rompendo aqui então esse padrão técnico para cima. Porém, se o pessimismo para essa faixa de negociações for muito mais forte, o seu comportamento de preço vai acabar formando então topos e fundos descendentes para o mercado. E aqui inclusive podemos perceber que nessa faixa de negociações atual para o seu comportamento de preço, nós podemos perceber tanto uma referência de topos anteriores nessa faixa de negociações, quanto também a linha de média móvel de 50 períodos servindo aqui como uma zona de resistência para o seu comportamento de preço. Então, como também foi dito anteriormente para o caso aqui da WTC, é mais recomendável que você espere então para perceber qual será o próximo comportamento de preço, justamente após ele testar essa faixa de negociações, antes de você abrir uma posição comprada nesse ativo. Já observando o comportamento de preço da data USDT, também aqui em seu tempo gráfico diário, o que podemos perceber é justamente um rompimento para cima desse padrão técnico de retângulo que também tinha sido formado nesse tempo gráfico aqui analisado. E sendo assim, com esse rompimento desse padrão técnico e também com esse grande volume de negociações acima da média com esse rompimento, uma grande sinalização de alta foi dada aqui para o ativo em questão, que já chegou a inclusive valorizar mais do que 80% apenas no dia de hoje nessa faixa de negociações. E no caso aqui, pessoal, se você não conseguiu comprar próximo a essa faixa de negociações, onde aconteceu justamente esse rompimento aqui para cima desse padrão técnico, não é tão recomendado que você faça uma compra nesse momento, por justamente o seu comportamento de preço está muito próximo aqui de referências de topos anteriores, próximo aqui justamente a essa faixa de negociações. Note aqui inclusive que já temos uma leve retração de vela para essa faixa de negociações, justamente após o seu comportamento de preço acabar chegando muito próximo aqui dessa referência de topos anteriores. Então, mesmo observando essa forte alta para o seu comportamento de preço, tenha muita cautela com operações compradas, observando justamente esses fatores técnicos aqui citados. E trocando agora de mercado, analisaremos nesse momento as ações da Bolsa de Valores BRKM5 e também BRML3. Começando aqui a análise com o comportamento de preço da BRKM5 em seu tempo gráfico aqui também diário, o que podemos perceber é justamente uma formação de um price action ascendente para o seu comportamento de preço, formando aqui inclusive topos cada vez mais altos do que os topos anteriores. E perceba aqui também que esse comportamento de alta está também acima das linhas de médias móveis de 20 períodos, 50 períodos e também de 200 períodos, o que então reforçaria ainda mais a tendência de alta primária para esse ativo nesse tempo gráfico então analisado. Porém, um destaque muito importante para ser colocado aqui para vocês é que se você for analisar um tempo gráfico mais longo, nós podemos perceber que justamente nessa faixa de negociações o ativo encontrou uma referência de topo anterior justamente nesse topo histórico, formando assim então uma grande concentração de oferta para o ativo e formando aqui novamente uma grande zona de resistência nessa faixa de preço. Então, mesmo com esse fortíssimo comportamento de alta e valorização do seu comportamento de preço, essa zona de resistência é uma região muito importante para o seu preço, por se tratar justamente de um topo histórico aqui nessa faixa de negociações. Então é muito recomendado cautela nesse momento com operações compradas, observando justamente esse fator técnico. E inclusive essa região de resistência poderia ser ainda mais reforçada para o ativo se você observasse justamente o comportamento
aumento do índice de força relativa, que apresentava também aqui, justamente quando o preço acabou chegando próximo a essa faixa de negociações, um grande nível técnico de sobrecompra. E sendo assim, pessoal, observando justamente esses fatores técnicos, era então de se esperar que uma baixa realmente acontecesse próximo a essa faixa de negociações. E agora, observando o comportamento de preço da BR Malls, aqui em seu tempo gráfico também diário, o que podemos perceber aqui é também um grande comportamento de alta para o seu price action, formando topos e fundos ascendentes e também estando aqui acima das linhas de médias móveis. Note aqui, inclusive, que aconteceu um cruzamento das linhas de médias móveis de curto prazo para cima da linha de média móvel de longo prazo, sinalizando assim então uma grande movimentação de alta para o ativo em questão. E sendo assim, pessoal, esses fatores técnicos então reforçariam a tendência de alta que está em andamento nesse momento gráfico então analisado. Porém, um outro fator aqui muito importante para ser destacado para vocês é justamente a formação técnica desse retângulo no gráfico técnico. E percebe-se inclusive que esse comportamento atual de preço está chegando muito próximo dessa zona de resistência aqui formada por esse topo anterior no gráfico técnico, justamente com esse padrão aqui de retângulo. E sendo assim, pessoal, caso esse comportamento de alta acabe então continuando e rompendo aqui então essa região de resistência anterior bem importante para o gráfico técnico, a próxima referência de resistência aqui com concentração de oferta para o ativo será bem acima, próximo aqui a essa faixa de negociações. E dessa forma, com esse rompimento acontecendo, ele pode dar para você uma grande oportunidade de operação comprada, observando justamente esse tempo gráfico analisado. E bem, pessoal, essa era a análise que eu queria passar para vocês hoje. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva aqui embaixo, deixe também o seu like e um comentário sobre o vídeo e até a próxima.